para trazer informação importante sobre Igor Gomes. Um torcedor me mandou uma mensagem no Instagram, vou até ler o nome dele aqui, o Rudieri Polidor, e perguntou: o Igor Gomes pode sair do Galo? Tô ouvindo um burburinho aqui, Thiago, de que ele pode deixar a cidade do Galo. É verdade, eu fui atrás e confirmei algumas informações com pessoas próximas ao jogador e também ligadas à diretoria atleticana. Então eu consegui reunir o maior número de informações para trazer todos os detalhes para vocês. Bom, vamos lá. Sobre a situação de Igor Gomes. O Atlético hoje não pretende negociá-lo. O jogador tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. A diretoria entende que ele é útil ao elenco comandado pelo técnico Gabriel Milito. E por mais que não seja titular absoluto e perca espaço com a chegada do Bernard e a utilização e volta do Zarate depois do problema clínico, o Igor Gomes é um jogador considerado útil, porque faz mais de uma função. O Gabi Milito não quer liberá-lo. O staff do jogador também não negocia a possibilidade de saída do atleta. Então, nesse momento, o Igor Gomes vai ficar. Vai ficar porque o Atlético entende que precisa de um elenco forte para o decorrer da temporada. Exceto que haja uma proposta irrecusável para a saída do jogador, o atleta permanece na cidade do Galo. Ele tem contrato, como eu disse, até dezembro de 2026, disputou 32 partidas nessa temporada, com 1.737 minutos em campo, não marcou gols, mas deu 3 assistências, sendo 2 no Campeonato Brasileiro. Em muitos momentos foi utilizado como volante, em muitos momentos foi utilizado como um ala pela direita. Então é um jogador que faz mais de uma função, é versátil, pode atuar em qualquer uma das funções nesse elenco atleticano. E para que o torcedor entenda, nessa temporada ele já foi utilizado na maioria dos jogos. E, por exemplo, ele não esteve em campo no empate por 1-1 contra o São Lourenço na última terça-feira, mas esteve em campo ontem contra o Cuiabá e também esteve em campo na partida contra o Cruzeiro, o empate por 0-0 no Mineirão. Então, um jogador que será utilizado sempre pela comissão técnica de Gabi Milito. O treinador Gabriel Milito não gostaria de perder Igor Gomes. E o Atlético, por mais que possa haver qualquer tipo de consulta, sondagem em janela de transferências, porque houve sim consulta e sondagem na atual janela de transferências, o Atlético não vai liberá-lo. As consultas feitas ao Igor Gomes foram do exterior, até porque ele já disputou mais do que o limite de partidas no Campeonato Brasileiro. Foram 11 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. 11 jogos. Então, ele teria que disputar no máximo até 6 para se transferir para outro clube. Como ele já passou os 7 jogos, que são o número máximo, aliás, o número mínimo de jogos que um jogador tem disputado por uma equipe para não ser transferido, ele não vai, nesse momento, se transferir. Quem disputa o 7º jogo no Campeonato Brasileiro não pode se transferir para outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, Igor Gomes vai permanecer na cidade do Galo. Não há qualquer tipo de conversa pensando na saída do jogador, no sentido de saída do jogador. Ele tem contrato até 2026, dezembro de 26, e a diretoria confia bastante no futebol dele, além da comissão técnica, que também queria e quer a manutenção do jogador. Ô Cláudio Rezende, o Atlético perdeu mais 2 pontos em casa, mais uma vez contra times da parte de baixo da tabela. Tá bom não, hein, Cláudio? Um abraço, boa noite a você também, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores deste sábado. O Atlético lamentando, né? O técnico Milito, os jogadores, mais um tropeço em casa para time que está na zona do rebaixamento. Já havia acontecido com o Lanterna, com o Atlético Goianiense no primeiro turno e agora pro vice-lanterna. O Cuiabá, que não vencia há mais de um mês, segue sem vencer, né? Mas buscou ponto contra o Galo na Arena MRV. E o Atlético, a gente fez um levantamento rápido, né? Nos últimos 6 colocados, os 6 últimos do Campeonato Brasileiro, o Galo já desperdiçou 16 pontos contra estas equipes. E aí vai fazendo falta em busca ali de chegar pelo menos no G6, G4, que é o objetivo inicial do Galo neste Brasileirão. Pontos que vão ficando pelo caminho e o Galo tendo que focar agora, principalmente com relação a título, com pretensões, né, de levantar troféus no segundo semestre nas Copas. Terça-feira já é decisão na Libertadores da América, de novo na Arena MRV. Agora o recado para você da Clínica Alphamen, meu amigo, meio desanimadão aí, meio para baixo na hora H, na hora do sexo. A Clínica Alphamen tá pronta para te receber. Mais de 10 anos no mercado, a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Você vai anotar o telefone
e agendar a sua consulta. Tem consulta especial pro ouvinte do Bastidores. Telefone é o 2526-7676. 2526-7676. Equipe do Dr. Carlos Pacheco na Clínica Alfamen. Galo agora pensando só em Libertadores. Terça-feira não tem margem de erro. Se empatar como hoje, a decisão vai para os pênaltis. Tem que vencer o São Lourenço para avançar. Ô Edu, primeiro tempo razoável, segundo tempo muito ruim, na minha opinião, na minha avaliação. O que está acontecendo? Além da questão de ter poupado parte do time hoje, pensando na Libertadores, mas o Atlético tem tido uma sequência de jogos ruins contra times da parte de baixo. O Galo parece um Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Ganha quando ninguém espera de quem está em cima e perde de quando todo mundo esperava ganhar de time da parte de baixo, Edu. Pelo menos perde pontos, né? Como perdeu hoje. Eu nem acho que o Atlético tem ganhado dos da prateleira de cima e perdido dos da de baixo. O Atlético tem oscilado. Eu acho que é isso. O Atlético faz alguns jogos bons, outros jogos ruins. Concordo com você. Ele não fez um primeiro tempo, não dá pra dizer nem que foi bom, tá? Foi um primeiro tempo razoável, mas o suficiente para vencer o Cuiabá. Não venceu porque teve bola na trave, o gol de pênalti, para mim não houve o pênalti, mas é um lance interpretativo. E o segundo tempo o Atlético piorou. O Atlético piorou na segunda etapa, o Cuiabá foi melhor que o Atlético no segundo tempo. Olhando as duas propostas de jogo, o Atlético controlando o jogo, indo para cima, e o Cuiabá jogando no contra-ataque, para mim o Cuiabá foi melhor. E por isso o resultado acabou sendo justo, de uma equipe que foi superior no primeiro tempo, outra na segunda etapa. Mas o cerne da questão é justamente isso, o Atlético oscilar tanto. O fato de estar com o time reserva pesa. O Palmeiras jogou com o time reserva, poupando para jogar contra o Flamengo e perdeu pro Vitória em São Paulo. O Botafogo poupou contra o Cruzeiro, tomou de 3. Botafogo poupou na última rodada e perdeu. As equipes no futebol brasileiro que poupam seus times, colocam o time reserva, tem muita dificuldade, sim, e o Atlético teve muita dificuldade, mas a análise ela não pode ficar restrita ao jogo de hoje. O Atlético tem oscilado e isso preocupa, isso chama atenção, é preciso fazer observações, críticas, mas sem tanto exagero como eu tenho visto por aí. O jogo da Libertadores, por exemplo, não acho que o Atlético tenha jogado mal, o Atlético controlou o jogo, mas teve muita dificuldade. É Libertadores é complicado demais, não é fácil. Basta pegar a campanha do Atlético de 2013, quando ele foi a Tijuana e merecia ter tomado uns 3 ou 4 do Tijuana e achou um empate no final. Ele foi a Rosário e perdeu do Newell's por 2, era para ter tomado de 4 ou 5. E ele foi a Assunção jogar com o Olímpia e tomou de 2-0. Teve que inverter tudo em Belo Horizonte, jogando Libertadores, então não é simples. Agora, contra o Cuiabá, independentemente do time reserva ou titular, o segundo tempo do Atlético foi ruim e o adversário foi superior. 8h32 em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatiaia. Tô esperando o seu recado, a sua mensagem, a sua participação. Mande pra cá de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Na saída de campo, Paulinho fez duras críticas ao gramado hoje à tarde. Vamos lá. O Galo, como um clube que tem uma estrutura absurda, não pode ter um gramado como esse. É muito ruim para nós, é muito ruim para tudo aquilo que a gente quer propor, tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia. A gente que propõe muito jogo, a gente necessita de um gramado de qualidade. E assim, dificulta muito e acaba correndo muito risco de lesão. Porque a gente sabe o quanto o futebol moderno hoje é viril e sabe o quanto um gramado irregular, um gramado muito ruim, duro, pode prejudicar uma equipe. O Edu, tem razão o Paulinho? Total. Dentro do Atlético, quem cuida dessa questão da parte do gramado, da Arena MRV, precisa ser cobrado para ontem, porque o Atlético tem sido prejudicado. Mas o adversário também é prejudicado. Claro, o Cuiabá foi prejudicado esse ano, uma vez. O Cruzeiro foi prejudicado esse ano, 3 ou 4 vezes que jogou lá. O Flamengo foi prejudicado uma vez. O Palmeiras uma vez. O Atlético mais de 30 na temporada. O Atlético é o maior prejudicado pelo seu gramado, João. E o Atlético é um time que gosta de jogar com posse de bola, é a maior média de posse de bola do Campeonato Brasileiro. O time que tem a maior média de posse do Campeonato Brasileiro joga num pasto, em que o jogador pisa, o gramado se movimenta, em que o jogador do Atlético entra no campo, tem que pegar uma placa de grama e voltar com ela para o lugar. O maior prejudicado é o Atlético. O Atlético é uma autossabotagem do Atlético nesse momento. Paulinho tem toda a razão. Se tiver que sair da Arena MRV, uma atitude mais drástica como essa, que faça.
porque é melhor prevenir do que remediar. Porque dali a pouco vai ser tarde. O Atlético, eu não estou aqui justificando más atuações, mas o gramado faz parte, sim, de alguns problemas que o Atlético tem tido jogando como mandante. Eu repito, o Atlético é o maior prejudicado do seu próprio gramado, da sua própria casa. Time que vem aqui é prejudicado uma vez. O Atlético é prejudicado semana sim, a outra também. Ô Edu, eu gosto muito quando você diz essa frase. Olha, eu não estou justificando os maus resultados. Mas quando um jogador reclama, nós somos obrigados a dar ao jogador a razão, porque ali é o instrumento de trabalho dele. Se você dá um carro sem freio para um motorista, você não pode pedir para esse cara fazer uma boa viagem. Se você dá um ovo estragado a um cozinheiro, você não pode querer que ele faça um bom omelete. Se você dá uma camisa furada para um executivo ir trabalhar, você não pode querer que esse cara tá elegante para trabalhar, esteja à altura. Você tem que dar a condição de trabalho para a pessoa. Eu não posso querer que o Edu Panzi venha aqui falar e não tenha um microfone para ele. O microfone não funciona, o microfone não chega. Sabe? Isso prejudica o trabalho do profissional em qualquer área. E a gente tem que lembrar que o jogador de futebol é um profissional. E o mínimo que ele precisa é de uma boa condição. A inauguração Atlético Santos teve problema, o gramado soltou, teve que parar o jogo e desde então não conseguiram corrigir. Mas o custo é muito alto. Meu amigo, se você tem um estádio e o custo é alto do gramado, você vai ter que pagar esse custo para ter um bom gramado. Ou você quer ser prejudicado pelo seu próprio gramado, pela sua própria casa. Então precisam entregar um gramado em perfeita condição, são pagos para isso, precisam dar a resposta. E eu concordo com você, João. Essa justificativa do sol eu dou. Eu não entendo nada de gramado. Mas é uma justificativa que eu... E na hora que eu já não tiver mais pergunta para te fazer das suas gestões, mas tá aberto o microfone, você pode vir aqui, no dia que quiser, porque o microfone da Itatiaia é aberto para todo mundo. Pode vir aqui. Se você tem muita coisa para falar, eu também tenho muita coisa para te perguntar. Nunca tive medo de te entrevistar, nem quando eu era menino. Não é depois de velho que vou ter. Então pode vir aqui. Pode vir aqui que o microfone tá aberto. Como tá aberto também para os gestores, para aqueles que fizeram a arena, explicar porque que eles não conseguem dar um gramado decente para a arena. Porque nós não somos especialistas, João, mas a gente está ouvindo jogador reclamar, treinador reclamar, árbitro reclamar do gramado da Arena MRV e o visual também, além de ruim o gramado, ele tá feio. Isso prejudica muito o jogo. E o maior, eu repito, gente, o maior prejudicado nisso tudo é o Clube Atlético Mineiro, que é o time que mais joga num gramado tão ruim como é o da Arena MRV. Se tiver que tomar uma atitude mais drástica, que seja sair da Arena MRV momentaneamente, até que se resolva isso, que tomem essa atitude em prol do bom futebol, da qualidade técnica e da saúde dos atletas que custam tão caro pro Atlético. E o Gabriel Milito, na coletiva, analisou o empate e comentou sobre a escolha de ter poupado titulares pensando na Libertadores. No, el juego, para el juego de hoy, eu entendía que necesitábamos jugadores con más frescura. Vocês saben que eu siempre falo de grupo de futbolistas. Eu conozco a los jugadores en el día a día y eu creía que era el mejor team para jugar el partido de hoy, teniendo en cuenta la cantidad de juegos consecutivos que venimos jugando y teniendo en cuenta que con los jugadores que iniciaron, yo tenía la plena confianza de poder hacer un buen juego, melhor de lo que aconteció. Pero no, los cambios tienen que ver muchas veces con la sensación del jugador. Si hay jugadores que están cansados por la cantidad de partidos, es necesario trocar para no perder frescura. Yo creo que al comienzo del juego el equipo estuvo bien. Con el paso del tiempo pudimos marcar el gol, pudimos haber marcado el 2-0. Él es
empatan el juego y después la segunda parte yo creo que lo intentamos, pero en los últimos minutos, sobre todo el tercio final, los últimos 15 minutos, empezamos a jugar muy apurado y tuvimos imprecisiones, no podíamos atacar como nos gusta y como necesitábamos para ganar el juego. Eso creo que fuimos de más a menos durante el juego. Pero yo cuando saco un team porque confío en que lo pueden hacer muy bien. Y hay jugadores que inician, hay jugadores que finalizan, depende de lo que va aconteciendo durante el juego, eu vou tomando a decisão. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, informações exclusivas e atualizadas aí com o pessoal do Camisa 12, com o jornalista Thiago Fernandes e com o Cláudio Rezende aí e com o pessoal da bancada da Itatiaia Esportes aí, para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal também deles e também no meu, para não ficar por trás e para você ficar por dentro de tudo, e ative o sininho de notificação para você receber todas as notícias, que assim a gente postar os vídeos aqui do maior clube brasileiro, o Galo Atlético Mineiro. Então um grande abraço no coração, vamos ficando por aqui, um grande abraço aí para você e até o próximo vídeo.